Nascido a 18 de abril de 1945, Vitorino Eugênio da Silva Cunha é natural de Mugofores, Portugal. Todavia, é na antiga cidade de Luanda onde cresceu e estudou, sendo a zona do atual José Pirão a sua residência e o antigo Colégio Almeida Garrett a sua escola no ano de 1950. A sua carreira como jogador começou no Benfica de Luanda, passando pelo Cloane e ainda pelo Ferroviário. Também jogou em Moçambique durante a sua passagem pelas terras de Samora Machel. Em julho de 1974, eu decidi então abraçar a coisa do desporto. E é assim que porque a proposta também era aliciante, para além de, portanto, eu gostava, tinha uma paixão enorme. Naquela altura fui enquadrado no quadro, era uma carreira e a letra E, portanto era um salário bom, digamos assim. Pronto, nunca mais larguei, repare, eu, para que as coisas do desporto não morressem em Angola, eu cheguei a coordenar a Escola de Instrutores de Educação Física, para ter uma ideia. Depois foi todo este percurso, eu também colaborava naquela altura com as forças das FAPLA e houve alguém que me convidou, nós estamos no ano 1977, fim de 77, se eu iria também abraçar o projeto do futuro 1º de agosto. Eu disse, senhor, vamos embora, era necessário que houvesse autorização institucional. Naquela altura a instituição chamava-se Conselho Superior de Educação Física e Desportos, liderada pelo camarada Hermenegildo, e foi, portanto, havia uns camaradas que faziam a sua atividade física variadíssimos, entre eles o atual Presidente da República, o camarada Eduardo dos Santos, e eu disse, vamos lá acima, vocês vão pedir, era o falecido Orlogo, o João Ndalo, o Jalquito, naquela altura comandantes, vamos, e o secretário de Estado autorizou. Fernando Barbosa Barbosinha foi seu adversário, seu pupilo e depois seu colega. E conta-nos como tudo aconteceu. Em 1972, eu jogava pelo Benfica de Luanda e conheci o professor Vitorino Cunha, portanto, como adversário, depois jogava no Codua. Depois em 1978, fui convidado pelo professor Vitorino Cunha, já que o professor veio aqui para o 1º de agosto, na altura, para dinamizar o basquetebol do 1º de agosto, e como disse, fui convidado por ele nessa altura, em 1978, para fazer parte da equipa do 1º de agosto. O sucesso do basquetebol angolano, hoje 10 vezes campeão africano, deveu-se à visão, ao trabalho árduo e aturado, por vezes não entendido por muitos. Vitorino Cunha recorda. Este percurso foi muito duro, as pessoas não entendiam, porque era o rigor, portanto, depois dos objetivos plenamente traçados, era o estabelecimento das regras, o rigor, a disciplina. Claro que foi um trabalho duríssimo. Os jovens, portanto, estão aí, e bem, alguns, e eu orgulho-me disso, por vezes não entendiam o rigor e aquela disciplina, mas isso, um objetivo é este, nós temos que trabalhar duríssimo. Claro que quando eu digo que um talento para se projetar a nível mundial precisa de 10 a 11 mil horas de carga de treino, carga competitiva, é um facto. Nós não começamos com essas cargas, nós começamos com cargas à volta de 500 horas, e que para eles era já muitíssimo, mas fomos evoluindo. Tivemos a felicidade de ter o apoio institucional, não só das instituições, mas também do próprio partido, naquela altura, que lidava todo o processo, que era o MPLA. E particularmente do camarada José Eduardo Santos, que era uma pessoa que estava sempre na linha da frente em relação às coisas do desporto. Repare, em 1986 nós parecíamos o primeiro campeonato mundial, em Ferrol, Espanha. Isso vem do facto que na Costa de Marfim, no ano anterior, termos sido vice-campeões africanos. Naquela altura apuravam 2 países africanos para o campeonato mundial. Este percurso todo fez com que, os diferentes campeonatos mundiais, consecutivamente, e a Olimpíada, uma projeção em termos do internacional, da FIBA mundial,
Em Espanha ficaram espantados na Olimpíada, quando nós ganhámos a Espanha, quer dizer, foi uma coisa absolutamente inusitada, não estava prevista pelo historial da FIBA, todo o ranking não estava previsto e nós ganhámos uma diferença de 20 pontos. Os sacrifícios fizeram de Angola campeã e o basquetebol angolano uma potência africana e mundial. Os antigos pupilos de Vitorino Cunha reconhecem o mérito e enaltecem a figura. Um treinador com níveis e capacidades muito elevados é um treinador que todo mundo vai ter saudades dele. O professor Vitorino Cunha foi uma pessoa que influenciou muito a minha atividade como basquetebolista em função daquilo que ele é enquanto homem e enquanto profissional. Portanto, o professor Vitorino Cunha, para além de ter sido meu treinador, naturalmente foi uma pessoa que contribuiu muito para aquilo que eu sou hoje como homem, influenciou muito o meu caráter e creio que não só o meu, mas de todos quanto com ele trabalharam no clube principalmente, portanto, porque nós passamos a determinada altura da nossa vida a termos mais convivência com o professor Vitorino Cunha do que com os nossos encarregados de educação. Hoje, presidente de direção do Interclube, Alves Simões, ex-dirigente do Clube Militar, também enaltece a figura de Vitorino e deixa outro repto. Aquilo que é hoje o basquetebol em Angola deve-se, em certa medida, à dedicação que o Vitorino Cunha teve ao longo de todos esses anos no basquetebol. Estamos a homenageá-lo, é sempre bem-vinda quando assim acontece. E eu quero aproveitar até a oportunidade de dar os parabéns ao 1º de agosto, como também gostaria de ver um torneio igual a este para o falecido Romero, que esteve ligado há muitos anos ao basquetebol, foi treinador do Petro Atlético e não podemos esquecer de maneira alguma essas grandes figuras do nosso basquetebol. Inserido na realização do torneio de homenagem a Vitorino Cunha, figura incontornável do basquetebol nacional, o Clube Central das Forças Armadas Angolanas criou um espaço para a troca de informações entre técnicos novos e mais antigos, atletas e estudantes, denominado Ciclo de Palestras. Mais de 70 pessoas, entre atletas e técnicos, participaram na formação, que teve uma carga de 16 horas durante 3 dias. O homenageado, o professor Vitorino Cunha, Bernardo Manuel, do atletismo, e António Gaspar, do hóquei em patins, interagiram com treinadores da nova vaga. António Gaspar, que foi também um dos impulsionadores desta ação formativa, recorda os temas discutidos. E os temas que foram abordados para já. O professor Vitorino Cunha teve a ampla liberdade de falar da sua experiência enquanto treinador. É um marco individualmente neste clube, no basquetebol angolano e, quiçá, no basquetebol africano e por aí além, porque fez um trabalho de sobremaneira extremamente importante que catapultou toda esta realidade basquetebolística angolana para patamares superiores. E isto acaba por ser um complemento, por um lado pelo alerta dele, da sua experiência de vida, relativamente a um momento em que o basquetebol angolano não está no topo, em termos de Afrobasket, em que há um equilíbrio de forças maior entre as equipas, e vai de encontro às tais necessidades de formação que a direção entende que é necessário fazer. Acompanhando ao professor Vitorino Cunha foi convidado o professor Bernardo Manuel, que falou sobre o perfil do treinador e a organização e planeamento do treino, e eu encerrei falando no treino do treinador, porque o treino do treinador é extremamente importante, porque o treinador não se esgota só naquilo que faz dentro do próprio treino. O treinador tem que trabalhar muito para aquilo acontecer. E, portanto, foi mais um primeiro alerta para os treinadores do clube de duas realidades. Primeira, que é possível fazer formação dentro do clube e não aquela imagem de que para fazer formação tem de ir para o estrangeiro fazer formação, não. O clube também dota os seus profissionais com momentos de formação. E a outra questão foi alertá-los para algumas questões que são pertinentes. Vitorino Cunha, portanto, é um dos homens que fez bastante pelo desporto e fundamentalmente para o basquetebol nacional e particularmente para o 1º de agosto. Por isso mesmo é que nós temos este evento que é o torneio
e pensamos que futuramente nós iremos engrandecer ou tornar mais amplo este evento para que melhor o incentivarmos. Portanto, ele é um professor, está vivo, portanto, e será merecedor da homenagem que nós estamos a fazer anualmente, a ter com ele anualmente. Vitorino Cunha, portanto, como um contribuinte do desporto, portanto, e professor, portanto, nós pensamos que nas próximas edições, na próxima mesmo, na quinta edição do evento, nós internacionalizarmos o evento, portanto, com equipes estrangeiras, claro. Pensamos trazer uma equipa nigeriana ou uma equipa americana. Vamos continuar melhorar o evento, portanto, com um ciclo de palestras, fundamentalmente, portanto, no campo da formação do treinador. Aspecto extremamente importante em qualquer instituição, a formação é assim cuidada. Carlos Hendrick, o presidente do clube, sublinhou a importância da formação e deste tipo de ações, reunindo atletas, treinadores de várias gerações. Mas a homenagem a Vitorino Cunha passou também pela organização de um torneio de basquetebol. A ideia foi lançada pelo ex-presidente da direção do clube, na altura, o general Raul Hendrick, que teve a ideia de realizar um torneio de homenagem ao professor Vitorino Cunha. Claro que essa ideia foi bem recebida no seio da direção do clube e a partir daí nós organizamos a primeira edição. Fizemos a primeira homenagem ao professor Vitorino Cunha nesta primeira edição e nos anos seguintes nós fomos realizando neste período, no mês de outubro, realizamos já a segunda edição, a terceira e hoje estamos a realizar a quarta edição. O pavilhão do CODEM, situado na parte baixa da cidade, foi o palco da quarta edição do torneio para homenagear o ex-técnico militar e da Seleção Nacional, Vitorino Cunha. Recreativo do Libolo e Atlético Petróleos de Luanda, os contendores na abertura da festa. Ao homenageado coube a honra de lançar a bola ao ar para o início do primeiro embate. Quanto ao jogo, os tricolores começaram na frente desde o primeiro minuto ante um Libolo pouco eficaz no ataque, facto que parece ter mudado no segundo período, em que a turma do Kwanza Sul venceu por 37-35, contrapondo aos desfavoráveis 17-13 no final do primeiro período de 12 minutos. Na segunda parte, Cheyenne Moore, 22 pontos, e Parfait Moto, 27 pontos, tomaram as rédeas do jogo e carregaram a equipa tricolor, enquanto o recreativo do Libolo assistia à passeata dos petrolíferos, sem nada conseguir fazer. 12 pontos no final do terceiro período separaram as equipas. No quarto e último, os tricolores continuaram a passear classe e foram cimentando a liderança. 18 pontos no final, 92-74. A segunda partida do dia opôs os donos da casa, o 1º de agosto, diante dos polícias de Alberto Carvalho Ginguba, que vai provando ser um tomba gigantes. E porque o homem do momento era Vitorino Cunha, o ex-treinador voltou a ser chamado para atirar a bola ao ar. Ingrediente importante para qualquer partida, o público não faltou, dando outro colorido à festa.
retina dos militares ainda estava a derrota impingida a este mesmo pavilhão em agosto passado para o Campeonato Provincial de Luanda, e os rubro-negros mostraram isso mesmo logo de início, tomando a iniciativa na partida, o que lhes deu uma vantagem de 23-21 no final do primeiro período. No segundo, os polícias deram a cambalhota no resultado, conseguindo um parcial de 34-19, saindo por isso ao intervalo com vantagem de 55-42. Na segunda parte nada mudou, o Interclube continuou a jogar a seu belo prazer, com realce para o norte-americano Roderick Neely, autor de 25 pontos na partida, bem coadjuvado por Jorge Tati, que marcou 19. No último quarto, os militares tentaram dar um ar da sua graça, mas muito tarde, pois os polícias, de forma inteligente, foram gerindo a vantagem trazida do período anterior. – 89-78 para o Interclube, que na temporada 2012-2013 somava a sua segunda vitória sobre os rubro-negros, depois da primeira conquistada no Campeonato Provincial de Luanda. O segundo dia da competição teve na abertura o duelo número 2 entre petrolíferos e polícias na presente temporada. O reencontro de Lazare Edingono e Alberto de Carvalho Ginguba, depois do Afrobasket 2007 em Luanda, ganho pelo segundo, à frente do 5 angolano. E depois da vitória dos polícias no Provincial, o Petro quis provar que o sol era de pouca dura. Todavia foram os polícias os primeiros a liderar o marcador com 22-17 no final do primeiro dos 4 períodos de jogo. E com um parcial de 16-12 no segundo quarto, os polícias saíram a vencer ao intervalo por 38-29. Adingono e Pupilos limaram as arestas para a segunda metade. A reviravolta que viria a começar com o aproximar do placar ficou em 60 para o Interclube e 58 para o Petro no final do terceiro período. No último período veio ao de cima a vontade e o querer da equipa petrolífera, mais uma vez liderada pelo camerunês Parfait Moto, autor de 19 pontos. No final, 81-75, e os petrolíferos empatavam a série nos confrontos entre si esta temporada, ao mesmo tempo que assumiam a liderança da quarta edição do torneio Vitorino Cunha, somando 4 pontos contra 3 dos polícias. Recreativo do Libolo e 1º de agosto, campeão e vice-campeão nacional da temporada 2011-2012, protagonizaram o segundo duelo do dia e segundo também entre os dois emblemas no presente ano, com vantagem dos militares, que venceram o primeiro duelo em Maputo, na fase de qualificação para a Taça dos Clubes Campeões Africanos. Os militares foram aqueles que desde o apito inicial assumiram atitude ganhadora num pavilhão totalmente colorido. Porém, o fator mais importante foi a despedida de Miguel Timóteo Pontes Lutonda, que dizia adeus aos dribbles e triplos que muitas vezes o fizeram campeão e destacaram como jogador valioso em Angola e no continente africano. E depois de uma vantagem de apenas 11 pontos no final do primeiro de 4 períodos, a saída para o intervalo maior, os comandados de Paulo Macedo levaram a fasquia para 30 pontos de diferença, 59-29. Na segunda parte, o 1º de agosto continuou a dominar, pese embora os libolenses terem encurtado a diferença para 25 pontos no final do terceiro quarto.
No final, o resultado cifrou-se em 91-66 e o 1º de agosto, o vencedor da edição passada do torneio Vitorino Cunha, marcava passo importante para a reconquista do troféu. E tirando proveito de uma ilustre ocasião, Miguel Timóteo Pontes Lutonda, que enquanto basquetebolista se destacou com a camisola 14 rubro-negra, decidiu pôr fim a uma carreira de 14 anos, durante os quais conquistou tudo o que havia para ganhar. Os ministros da Defesa, General Cândido Pereira Van Dunen e Gonçalves Moandumba, da Juventude e Desportos, enalteceram na ocasião os papéis de Miguel Lutonda enquanto atleta e do professor Vitorino Cunha, um dos principais mentores das várias conquistas do basquetebol nacional. É com muito orgulho que estamos aqui presentes para homenagear simultaneamente dois grandes ícones do nosso desporto nacional. Vitorino Cunha, professor experiente e merecedor desta homenagem. São duas pessoas incontornáveis no basquetebol nacional, diria mesmo no basquetebol africano. Vitorino Cunha, um mais velho, um professor experiente, o resultado que somos no basquetebol também devemos-lo a ele. E Lutonda, um aluno do Vitorino Cunha, um bom aluno, um bom aprendiz, aprendeu bem, serviu bem a nação, serviu bem os clubes e acho que ele merece toda essa homenagem porque ele dignificou não só o basquetebol angolano, mas também o basquetebol africano. Por isso ele merece toda a homenagem e todo o nosso carinho. Miguel Lutonda, que hoje deixa os recintos e que acreditamos se vai continuar a dedicar à causa do desporto, a eles desejar, portanto, muitas felicidades e desejar que continuem a contribuir na senda do desporto nacional, tal como têm feito até agora. Chamado Dia das Decisões, depois dos resultados do segundo dia de competição, chega com 1º de agosto e Petro de Luanda a jogarem para a decisão do troféu, num jogo em que a vitória para qualquer uma das equipas acabaria por resultar na vitória no torneio. Já o Interclube perdera horas antes para o Recreativo do Libolo por 89-73. O confronto foi equilibrado apenas no segundo quarto, uma vez que no primeiro, o 1º de agosto alcançou uma diferença de 11 pontos. Nos dois últimos quartos, os rubro-negros, com Reggie Moore em grande forma, foram mais eficazes, embora com muitas deficiências defensivas que não foram aproveitadas pelo adversário. O Petro de Luanda, por intermédio do poste Abdel Gomes e Lionel Paulo, revelou problemas no ataque e nas contas finais teve um saldo negativo, terminando o encontro com uma desvantagem de 12 pontos, 88-76. Com este resultado, o 1º de agosto sagrou-se campeão, ao passo que o Petro ficou na segunda posição, o Recreativo do Libolo em terceiro e o Interclube em quarto lugar. Reggie Moore, norte-americano ao serviço do 1º de agosto, foi o MVP da prova, enquanto coletivamente a sua equipa foi a vencedora do troféu. O Petro também arrecadou troféus individuais com Abdel Gomes e Parfait Moto, o melhor ressaltador e marcador da prova, respectivamente. 1º de agosto homenageio. O Ministério fez uma homenagem há poucos meses, creio que em agosto. Eu acho pouco. Vitorino Cunha, o professor Vitorino Cunha, deveria ter uma medalhazinha ali na Assembleia Nacional, pelo percurso que ele teve no basquetebol. E creio, inclusive, que pelo conhecimento, pelo trabalho pós-independência, pela competência demonstrada, deveria haver um maior e um melhor aproveitamento, quer por parte da Federação, quer por parte do próprio Ministério. Falou-se no dinossauro. Eu diria que isto é como os clubes grandes jogam para o primeiro lugar, portanto, todos os outros ficam atrás, são segundos. Eu diria que o número 1, Vitorino Cunha, todos nós que vimos atrás somos os segundos, portanto, demos o nosso contributo também, ajudamos, mas sem dúvidas que este senhor Vitorino, eu diria Vitorino Basquetebol Cunha, foi sem dúvida o número 1, o impulsionador deste grande basquete, desta paixão que hoje Angola vive em torno do basquetebol. Portanto, uma homenagem merecida
penso que mais homenagens serão merecidas a criarmos um outro torneio para a juventude, para os mais jovens também, porque os ensinamentos que ele nos deixou foram enormes. Aliás, eu diria que ele deixou-nos um histórico, um passado tão pesado que estamos a ter dificuldades em mantê-lo. Eu só tenho que agradecer que eu fui formado pelo professor Vitorino Cunha. É uma pessoa que deu muito ao basquetebol. O basquetebol hoje ainda vive do tempo do professor Vitorino Cunha, do falecido Romero. E temos estado a aprender. Nós tivemos agora, durante 3 dias, em palestras, onde ele nos mostrou mais uma vez o caminho. E esperamos que ele continue ligado ao basquetebol. É uma pessoa que nós temos muito a aprender. Infelizmente ele não está ligado à federação, devia estar, porque foi dos melhores formadores que esse país teve.